Você já pensou que talvez essa história seja exatamente o que sua alma precisava ouvir hoje? Lá no coração esquecido de um vilarejo simples, onde o vento canta entre as árvores secas e a poeira dança com o tempo, existia uma casinha de chão batido. Pequena por fora, mas gigante por dentro. Ali moravam apenas dois corações, uma senhora de fé inabalável, Dona Benedita, e seu neto Elias, um menino de olhar curioso e alma sensível. Eles não tinham muito, pelo contrário. A geladeira quase sempre vazia, o armário só com o necessário. Mas havia algo ali que o mundo inteiro parece ter perdido. Fé viva. Essa não é apenas uma história de escassez. É um retrato de amor, dor, promessa e milagres que nascem onde menos se espera. Talvez, ao ouvir, você se veja refletido, porque, às vezes, é no silêncio do sertão que a voz de Deus soa mais forte. Todas as manhãs, antes do sol aquecer o chão rachado da terra, Dona Benedita e Elias se sentavam na porta de casa e olhavam para o céu. O menino, sempre curioso, fazia perguntas difíceis. Vovó, por que Deus deixa a gente passar necessidade? Ela, com um sorriso cansado, mas cheio de luz, respondia: porque Ele está preparando algo que os nossos olhos ainda não conseguem ver, meu filho. Mas a gente precisa continuar acreditando. Deus nunca se atrasa. A comida era pouca, mas o amor era farto. Dona Benedita dividia o último pedaço de pão com o neto e dizia com ternura: pode comer, meu anjo. A vovó já está satisfeita. E Elias, percebendo o sacrifício, sussurrava: quando eu crescer, vovó, eu vou comprar o mundo inteiro de pão pra gente. Aquela casa, apesar do silêncio ao redor, pulsava fé. À noite, o menino se aninhava no colo da avó e pedia: conta de novo aquela história do homem que andou sobre as águas. E ela contava, com os olhos brilhando como estrelas. Mesmo com as dores no corpo e os joelhos já fracos, Benedita nunca deixou de orar. Era como se o próprio céu habitasse o quarto de barro. Elias observava curioso e perguntava: vovó, ele responde para você? Ela sorria: sim, meu amor. Não com palavras, mas aqui. E colocava a mão no coração dele. Aqui dentro ele fala bem alto. Aos olhos do mundo, era só uma velhinha pobre e um menino franzino. Mas aos olhos de Deus, eram guerreiros. Cada lágrima silenciosa, cada oração sussurrada, cada ato de amor era uma semente lançada, esperando o tempo da colheita. Numa tarde qualquer, Elias correu para casa com um espinho no pé, chorando. Vovó, dói demais. Ela pegou o pé dele com cuidado, soprou devagar e disse: tem dor que Deus permite só pra gente aprender a confiar que Ele cuida. E o menino, mesmo com dor, sorriu. Assim era o dia a dia. Luta, fé e carinho. Eles não tinham luxo, mas tinham um ao outro. E isso, no meio do nada, era tudo. À noite, o menino abraçava a avó e dizia: quando o milagre chegar, vovó, a gente vai contar para todo mundo, né? Vamos sim, meu netinho, vamos sim, ela respondia, com os olhos fixos no céu. O milagre ainda não havia batido a porta, mas a fé que morava naquela casa já era, por si só, um milagre diário. Até que um dia, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, um jovem apareceu na estrada de terra. Sujo, cansado, com os olhos fundos e a voz fraca. Bateu palmas devagar e disse: boa noite, senhora. Desculpa incomodar, só queria um pedaço de pão, se a senhora tiver. Dona Benedita olhou pro neto, depois pro armário. Havia só um pedacinho de pão amanhecido e um copo com água limpa. Vó, é tudo que a gente tem, Elias cochichou. Ela olhou nos olhos dele e respondeu: mas ainda é mais do que ele tem, meu filho. Então partiu o pão ao meio,
Deu a maior parte ao rapaz e entregou o copo de água com um sorriso. Não é muito, mas é de coração. O jovem comeu em silêncio, emocionado. Antes de partir, olhou nos olhos dela e disse: Deus viu o que a senhora fez e ele nunca esquece. Depois que sumiu pela estrada, Elias perguntou: Vovó, será que ele era só um homem ou era um anjo? Ela respondeu olhando para o céu: Pode ter sido os dois. Mas o importante é que a gente fez a nossa parte. Deus sempre honra quem reparte o pouco. Naquela noite, sem aviso, uma chuva forte caiu sobre o sertão. A primeira depois de meses de seca. A cisterna velha começou a encher. Pela primeira vez em muito tempo, havia água de verdade. Na manhã seguinte, um caminhão parou em frente à casinha. Era de uma missão evangélica. Um dos voluntários disse: Ficamos sabendo de uma mulher de muita fé que mora aqui. Viemos trazer ajuda. Abriram a carroceria. Sacos de comida, roupas, remédios, até brinquedos. Elias pulava de alegria. Vovó, Deus mandou tudo. Com os olhos cheios d'água, Dona Benedita se ajoelhou no barro molhado e disse: Eu te falei, meu filho, Deus pode até se calar por um tempo, mas ele nunca falha. Enquanto ela orava, o mesmo jovem da noite anterior passou de novo pela estrada. Sorriu, acenou e seguiu sem dizer nada. Vovó, ele voltou, mas não pediu nada dessa vez, Elias disse curioso. Ela sorriu. Agora ele já sabe que aqui tem fé. A casinha de barro continuava a mesma por fora, mas por dentro era um lar onde o impossível havia se ajoelhado diante da fé. A oração de Dona Benedita não comprou milagres. Ela cultivou fé, dia após dia, lágrima após lágrima, gesto após gesto. E naquele cantinho esquecido pelo mundo, Deus mostrou que promessa feita é promessa cumprida. Toda noite, Elias olhava para o céu e dizia: Obrigado, Deus, por cuidar da minha vovó, e por fazer da nossa casinha um lugar de milagre. E, lá no silêncio do sertão, se ouvia a resposta de Deus. Onde a fé até o céu se move. Talvez agora mesmo você esteja vivendo como Dona Benedita, com pouco, com dores, com orações que parecem não ter resposta. Mas continue, porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. E quem planta fé com o coração limpo, colhe milagres onde ninguém mais vê esperança. Não despreze o pouco. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Ele não vale nada. Se essa história falou com você, se de alguma forma Deus tocou seu coração através dessa mensagem, não guarde só para você. Tem alguém por aí precisando exatamente dessa palavra. Então curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres mesmo no silêncio. Aqui, a gente planta fé, espalha esperança e glorifica aquele que nunca falha. Ajude a levar essa mensagem mais longe. Porque quando você compartilha a palavra, você também é instrumento nas mãos de Deus. Que Ele abençoe sua vida, sua casa e cada passo do seu caminho. E lembre-se sempre, Deus não demora, Ele capricha.